Está começando o podcast Táxi Lunar, com Denise Cesara e Henrique Cesara, que fala sobre viagens, intercâmbios, mochilão, OVNIs e ufologia. Não tenha fronteiras. Vem que está começando o Táxi Lunar. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Henrique Cesara. Sou Denise Cesara. E hoje a gente vai trocar uma ideia com a Nayara. Está morando nos Estados Unidos, né, Nayara? É isso? Isso mesmo. Conta um pouquinho pra gente. Então se apresenta antes de mais nada, né? Fala um pouquinho sobre você. Bom, eu sou a Nayara, como o Henrique me apresentou. E atualmente eu estou morando nos Estados Unidos. Já fazem 2 anos e um pouquinho. E é isso, assim, eu vim pra cá pensando que eu ia voltar pro Brasil e as coisas foram acontecendo e tô aqui agora. É meio estranho, assim, não sei como me apresentar, devia falar, sou formada nisso, sabe, as coisas não... Sim. Porque eu sinto que agora tanta coisa mudou, assim, que isso meio que não me define mais, E conta então, assim, como surgiu esse desejo de conhecer outro país, se você pensava em fazer intercâmbio, como que surgiu tudo isso? Quando eu terminei a faculdade, eu falei, não, acho que agora é um bom momento, assim, porque você entra naquela fase, não tem um emprego ainda e terminou a faculdade, sabe? E aí eu falei, acho que é um momento bom para sair do país, e aí eu comecei a pesquisar intercâmbios e eu achei o intercâmbio de au pair, que é quando você vai para um país estrangeiro, você mora na casa de uma família, cuidando dos filhos deles, e você tem um salário semanal e eles também te ajudam com os seus estudos. Legal. Aí esse programa você fica por 1 ano, e aí você tem a oportunidade de estender por mais 6, 9 ou 12 meses, se você quiser para um segundo ano. E aí era um preço na época para mim, assim, né, estudante, com um trabalho, assim, que eu não ganhava tão bem, né? E era um preço bem tranquilo para eu pagar. Então eu falei, isso que eu vou fazer, era o mais acessível para mim. E aí na época eu decidi que eu queria ir para a Holanda fazer esse programa. E eu comecei a correr atrás, só que a Holanda, a Europa em si, né, eles são bem parecidos com a gente, assim, nesse sentido. A questão de child care, né, é bem feita pela família, assim, não é todo mundo que tem uma babysitter, uma babá, né, é muito para uma classe de elite, assim, então não tem tanta demanda quanto nos Estados Unidos, que é um lugar onde todo mundo tem uma babá. Entendi. É cultural então, mesmo. Bem cultural, assim. Então, na época, enfim, eu achei essa agência que fazia para a Holanda e no meio do meu processo, já estava com documentação e tal, apareceu uma vaga de emprego para mim em São Paulo e eu sempre quis morar em São Paulo. Bom, eu sou do interior de São Paulo, né, São José do Rio Preto, onde a Denise e o Henrique moram. E na época apareceu essa vaga em São Paulo e era numa empresa que tinha uma ideia bem legal, assim, que casava muito com o que eu buscava como ideal de trabalho, né? Então, eu falei, eu acho que eu vou parar um pouco a ideia do intercâmbio e mudar para São Paulo e ter essa experiência, assim, porque o intercâmbio eu ainda estava... Porque o programa de au pair tem você tem que estar dentro de uma faixa etária, né? Até 27 anos. E Sim. Eu ainda estava dentro e eu tinha mais um tempo. Aí eu falei, acho que eu vou arriscar ir para São Paulo. E foi uma escolha, assim, que eu não... Como que eu posso... O não problema se arrepende. não me arrependo. O inglês Só agregou, assim? Agregou muito, assim. Acho que ainda bem que eu fiz isso antes de vir para cá, sabe? Foi muito importante para mim morar sozinha e passar todos os perrengues e ter responsabilidades, assim. E aí, quando eu estava nessa empresa já fazia uns 2 anos e pouco, eu já estava muito dentro, assim, e o trabalho estava ficando bem pesado para mim. Era na Enjoei que você estava trabalhando?
Eu trabalhava no Enjoei. E aí eu já estava num cargo de mais responsabilidade, estava ficando pesado. E eu estava ficando mais velha. E eu falei, se eu não for agora, não vai dar, sabe? Eu não vou mais. E aí eu falei, quer saber? Eu vou começar o processo de novo. E tinha a agência era assim, do lado do escritório do Enjoei, em São Paulo. Então, ai, que linda! A minha tá aqui, por aqui, em algum lugar. E aí eu fui lá e falei, quero fazer o programa. Foram 3 meses de processo entre eu preencher todo o formulário, né, o meu application lá, que é o meu perfil. Sim. Ficar disponível para entrevistas e conversar com as famílias até eu achar a família que eu trabalho. E é isso, aí eu vim. E você decidiu, você se planejou financeiramente, se você estava em Rio Preto ainda ou foi tudo em São Paulo que aconteceu o negócio? Foi tudo em São Paulo, assim, na época eu não tinha grana sobrando, assim, né, porque morar em São Paulo não é barato. Sim. E, assim, depois de 2 anos que eu estava mais confortável, mas ainda assim não tinha grana sobrando, e a minha ideia era, eu vou tirar todos os luxos, pagar o intercâmbio, e também tinha a questão do meu acerto, né? A gente pega uma grana depois que sai da empresa, e aí eu contei com isso e deu certo. Esses gastos que você teve com o programa inicialmente, foram que gastos, assim? Então, nesse programa você se inscreve e aí você não paga nada de começo. Você paga para fazer um teste de inglês, para eles saberem se o seu inglês, tipo, se você consegue se comunicar no básico, né? E aí você paga isso, mas é bem barato, assim, acho que é R$40. E aí, depois que você tem o match com a família, você tem que pagar esse programa. Na época, eu peguei uma promoção e eu paguei, acho que R$3.000. Nossa, bem mais barato. Sim, muito. Mais o meu visto para ir para o consulado. Na época, eu já tinha passaporte. E eu também, como aqui eu tenho que dirigir, né, por conta da locomoção das crianças e tudo mais, eu tive que tirar uma permissão para dirigir aqui. Essas coisas eu tinha feito naquele primeiro processo. Certo. Você teve que refazer. Na verdade não, porque tenho a validade, a PID, que é essa permissão de direção, ela tem a validade igual à sua carteira de habilitação, e o passaporte também dura por vários anos, né? Então eu já foram gastos a menos, assim. Sim, entendi. E não sei se você já tinha saído do Brasil até então, mas como que foi esse primeiro contato, assim, com um lugar que você só tinha visto, sei lá, em filme? Como que é essa sensação? Conta um pouquinho desse início. Foi bem legal, assim, e bem... Não sei, não foi assustador, mas foi curioso, assim, sabe? Porque eu fiz... Para começar, né? Eu peguei um avião de Rio Preto para São Paulo, e aí São Paulo aí eu fui para o Chile, fiquei 4 horas lá. Aí já começou, sabe? Porque você tá num país que fala outra língua, e aí, por mais que seja espanhol, que a gente ainda entende um pouco melhor, ainda fica... não sei, foi uma experiência diferente. Eu tava sozinha, não tinha ninguém, porque muitas meninas vêm num grupo de embarque, e eu não tive esse contato com ninguém, assim. Eu também não procurei, sabe? Aí eu vim sozinha, foi gostoso, assim. E aí eu cheguei aqui em Nova York, e no aeroporto tinham várias meninas juntas, e a gente era uma de cada canto, sabe? Tinha bastante brasileira, tinham argentinas, tinham umas meninas europeias também. E aí a gente vai para uma escola que recebe gente do mundo inteiro, para estudar inglês só, e aí a Cultural Care, né, que é a agência que eu usei, ela fica lá dentro. Entendi. Então, por uma semana eu fiquei em dormitório, como se fosse faculdade, assim, com gente do mundo inteiro. Aí, no meu quarto tinha uma menina do México e uma menina da Eslovênia. Nossa. E o meu inglês era, assim, lixo. Um lixo, assim.
era, tipo, muito básico, sabe? Eu conseguia me comunicar, porque eu não tenho muita vergonha, assim. Legal. E aí, a gente tentava conversar e elas foram muito legais comigo. E o inglês delas era, assim, tinindo, sabe? Elas já estavam... Não, era outra coisa. Porque uma já tinha morado aqui, a outra tinha o inglês bem presente. Enfim, e foi muito legal essa semana, porque eu tive contato já com uma mistura cultural grande, assim, sabe? E nessa semana a gente vai para Manhattan, e aí foi bem, tipo, sabe? Porque sua mente meio que explode. É muita informação e é muito legal ver. Uma coisa que eu gosto muito daqui é que qualquer lugar que você tá, você vê que tem gente de todo lugar do mundo, assim, sabe? Legal. Isso é muito recente, assim. Não só pela fisionomia das pessoas, mas você escuta todo mundo falando uma língua diferente. É muito gostoso. Muito legal. E você já foi de cara, assim, para a família que você tá até hoje, ou você passou por mais de uma família? Como funciona isso daí? Então, eu tive muita sorte, assim, porque essa família com quem eu tô até hoje é a família que eu vim que eu cheguei, né? E aí, quando eu tava para estender o meu segundo ano, eu decidi que eu queria ficar com eles também. Legal. Porque eu gosto muito deles, enfim, a gente tem uma boa relação. Se você muda de família, você pode, claro, ter uma boa experiência, mas é um recomeço, né? Sim. E aí, eu acho que Nova York é um lugar fácil para você ir para qualquer lugar, sabe? Não, a gente não tá no meio do país, mas ao mesmo tempo, eu não sei, tem tudo, sabe? É fácil, assim. Então, eu escolhi ficar aqui também. Ô, Nayara, e uma dúvida. Quando você foi fazer a entrevista com a família, como que foi a entrevista em si? O teu nível, você falou que tinha um nível não tão legal, mas o programa em si, ele exige um mínimo, tipo assim, a pessoa tem que saber falar alguma coisa, senão não consegue nem entrar no programa. Isso, quando eles falam que você tem que ter nível intermediário, mas assim, não é bem um intermediário. É um se vira, assim. O meu listening era muito bom, eu conseguia entender bem, mas me expressar era mais difícil. Mas assim, com todas as famílias com quem eu conversei, eles estavam já preparados para isso, sabe? Você está recebendo uma pessoa que não tem o inglês como uma língua nativa, então você tem que estar preparado para estar mais aberto a interpretações, para ajudar essa pessoa. Então, a minha host, ela foi super legal comigo, assim, ela me ajudava, ela confirmava o que eu estava querendo dizer, para ela ter certeza que a gente estava na mesma linha de pensamento, sabe? E aí eu conversei com ela umas 4 vezes, e eu conversei com outras famílias também. Mas com eles eu conversei mais, e aí eu também eles já tiveram uma au pair antes de mim, que também era brasileira, e eles amam brasileiros, assim, essa família com quem eu moro. É a família que escolhe a nacionalidade da pessoa? Então, ou não pode? Como que é? Você pode escolher. Quando você começa o processo, você tem acesso a todas as meninas. E aí, no caso dela, ela não tinha uma preferência. Eu quero que seja brasileira ou coisas assim, né? Mas acabou que ela estava conversando comigo e uma colombiana. E aí eu acabei vindo. Mas você pode fazer esse filtro, mas é bem particular, assim. Só uma curiosidade. Esse programa que você fez aí para os Estados Unidos existe para homem ou é só mulher? Existe para menino também. Sim, eu tenho alguns amigos, alguns até já voltaram para o Brasil, e normalmente as famílias que contratam menino têm meninos, filhos meninos, né? Entendi. E aí eles querem alguém mais para questão de atividade, tipo, esportiva, sabe? Legal. Mas é bem legal.
E deve ser mais ou menos a mesma idade, assim, tipo, a idade de limite, tipo, uns 26, é a 27 mesma. anos. As regras são as mesmas, a única coisa é que homem tem que ter mais carga horária. Porque você tem que comprovar que você tem uma experiência com crianças antes de você vir. Entendi. Sim. E aí, como você comprovou a sua? Você tinha alguém? Então, eu trabalhei... Quando eu decidi que eu queria fazer o programa, eu comecei a fazer meio período depois do meu estágio na escola da minha sobrinha. E aí eu trabalhei com criança lá por 6 meses e cumpri a minha carga horária, né? E aí eu guardei esses documentos para quando eu decidi vir. Legal. E fala pra mim da parte divertida, não que isso não seja, né, da criança. Sim. Mas, tipo, que quando a pessoa faz isso, ela imagina também que ela vai querer curtir a cidade que ela tá, sair, viajar. Sim. Como que foi isso pra você? Assim, dá pra fazer? O que você conheceu? Fala da sua experiência mesmo, da sua vivência. Sim, dá muito pra fazer, assim, Quando eu vim, eu tinha algumas coisas em mente, pelo que eu tinha pesquisado, que era sobre, por exemplo, final de semana livre, como se a família era flexível para te dar tipo, um dia de folga, sabe? Porque às vezes aparecem umas oportunidades aqui, a gente tem... aqui, por exemplo, eu moro num condado, né? De Nova York. O condado é tipo uma região, assim, uma zona da cidade, do estado, né? Tá. Então, eu moro no condado de Westchester, que é, tipo, do lado da City, né, de Manhattan. E aí envolvem várias cidades e a gente tem um grupo no WhatsApp com meninas que trabalham só nessa área. E aí você manda uma mensagem, tipo assim, gente, quero ir pra, sei lá, pra Boston esse final de semana. Alguém quer ir? E aí a gente aluga um carro junto e vai, sabe? Divide, tipo, tudo. Então, às vezes, isso aparece uma oportunidade, sei lá, você tá numa quarta-feira e alguém posta falando que vai na sexta-feira, sabe? E aí é legal se você tem uma família que, tipo, você pode falar, olha, sexta-feira eu posso tirar o dia de folga. Entende? Então, eu fiz bastante coisa assim, de viajar com as minhas amigas para outros estados que estão mais perto, né? Que dá pra ir de carro. E aí eu fiz bastante isso, porque eu tinha o final de semana... não trabalhava, né? Não trabalho, na verdade. E coisas assim. Aí também aqui é uma coisa legal, assim, essa é uma parte boa de morar fora, que a gente consegue comprar voo mais barato, viajar é mais barato, assim. Eu acho que eu com certeza viajei mais aqui do que eu viajei no Brasil, assim, sabe? Por uma questão de acessibilidade mesmo, de valor, né? Então... E não só dentro do país, para fora do país também, que eu lembro que você comentou que você já viajou para fora dos Estados Unidos. Foi, no meu primeiro ano aqui, eu peguei uma promoção boa de passagem, e aí eu fui para a Europa e passei 10 dias lá. Então, assim, como au pair, você não ganha bem comparado a um americano que mora aqui, né? Sim. Mas... você também não tem gasto nenhum, você não paga aluguel, não paga sua comida, não paga nada. É só aquele dinheiro ali, livre. Então, se você souber guardar, economizar, dá pra fazer muita coisa, sabe? Eu viajei bastante, assim, nesse tempo que eu tô aqui, conheci várias coisas que eu queria. Até mesmo aqui, o turismo, né, e o que a gente vê muito em filme é a parte da cidade, assim, de... Nova York, e é um estado muito de natureza, assim, sabe? Vários parques que tem... É um dos estados que tem mais hikes aqui nos Estados Unidos, sabe? Trilhas. E... Então, essa é uma parte que dá para aproveitar bastante também. Legal. E férias do trabalho? Como que funciona? É diferente daqui, né? É diferente. Aqui, por lei, você tem 15 dias de férias só por ano. Isso não só para o programa de au pair, né? Mas para todo mundo. Entendi. E aí eles têm alguns dias extras que eles chamam de, tipo, você pode tirar um dia como se você estivesse doente, algumas coisas assim. Mas são 15 dias. E aí, no meu caso, eu e a família, a gente decidiu que eu escolheria 7 dias
e eles escolheriam o restante, né? Legal. Mas eu tive um pouco de sorte, assim, porque eles viajam, a família da minha host tem casa em Maine, que é um estado para cima aqui. E eles viajam para lá e normalmente eles ficam uma semana, 2 vezes por ano, assim. E essa semana eles não contam como as minhas férias. Eles me dão essa semana, entendeu? Legal. Então, por isso também eu consegui fazer mais coisas, né? Sim. Então, eu num tive- ano inteiro são 15 dias? É Isso. E aí, então, eu tive, tipo, 15 dias, praticamente 30 dias, né? Porque eu tive esses 15 que é por lei, e mais 2 semanas extras que eles me dão, assim. Sempre você mora com a família. Isso, você tem que morar com a família. É uma regra do programa, mesmo que você, não sei... eu tô namorando. Não, sabe? Uhum. Tem que morar, é uma regra do programa, você tem que morar com a família. Porque eles são responsáveis por você no país, né? Eles são Entendi. as pessoas que respondem por você como os seus pais mesmo. Então, tipo, nas suas férias ou no seu final de semana, se sai e acontece alguma coisa, algum BO, Eles são vão estar... responsáveis. entendi. Tudo, assim, por exemplo, para dirigir o carro deles, eles têm que comprovar que eu tô no seguro, sabe? Olha, Tudo isso faz parte. Realmente você vira uma filha, né? Assim, todos os compromissos, responsabilidades deles em relação a você, de pais para filho. Sim, e a ideia do programa é bem essa, assim, é como se você fosse uma irmã mais velha, ou irmão mais velho, né? Para as crianças, que ajuda ali no cuidado. E eles, no meu caso, a minha família me incluiu em muita coisa, assim. Eles são, por exemplo, eles são judeus. Aqui tem muito judeu, então eles não comemoram Natal, né? Eles comemoram Hanukkah, eles chamam Hanukkah. E eles me incluem nos feriados, assim, então a gente... Por exemplo, eu comemorei o Hanukkah com eles, na casa deles, com a família deles. E eles me incluem em todas essas coisas, sabe? Aniversários, Páscoa, todas as... É bom que você, tipo, conhece muito uma nova cultura, né? Sim, Nossa, a fundo. completamente, assim. Eles são americanos, né? Nascidos aqui e tudo mais. Eles são judeus por conta de uma, assim, história da família e tal. Mas quando você mora aqui, você vê que isso é muito presente, assim, sabe? Na comida, em várias coisas. Tem algumas... eles chamam de deli aqui. É como se fosse uma mercearia, mas que vende cortes de frios, lanche e tal. Sei. E tem muita deli que é de judeu, ou que é especializado em coisa judia ou italiana, sabe? Tem várias especificidades, assim, mas é bem legal. Quais as melhores experiências que você viveu, assim? Eu acho que aqui a questão de poder viajar, assim, foi muito legal. Eu tive, sei lá, eu via coisas que eu queria ver, por exemplo, o Grand Canyon, sabe? Ou a parte da, sei lá, a costa da Califórnia, umas coisas assim que eu queria muito ir e poder, assim, quando eu cheguei lá, assim, eu chorei, sabe? Chorei, desci do carro, fiquei lá, assim, ó, contemplando, chorando, porque é uma coisa muito legal, assim, sabe? Eu acho que eu fiquei muito grata, assim, de ter a oportunidade de ver essas coisas. Legal. E também, na questão cultural, eu acho que a troca que eu tive, assim, não só com a minha família, né, mas o meu namorado é americano, coisas assim, essa troca que é tão intensa, sabe? Ela é muito legal, assim, muito legal mesmo, porque você... Não sei, é uma outra visão de mundo, assim, depois, Sim. sabe? Então, isso é muito especial para mim. E você chegou a vir para o Brasil dentro desse período que você está aí, ou você está diretão já desde quando você... Não, eu fui em abril do ano passado. Eu fui visitar minha família. Eu fiquei 9 dias, eu acho. Foi bem rapidinho. Mas eu fui porque
quando você tá aqui e você estende, você pode voltar para o Brasil e renovar seu visto para mais um ano, ou você vai, porque se você ficar direto no seu segundo ano, você não pode sair do país, porque você tem uma permissão para ficar aqui, não é considerado um visto. Eles estendem, é uma permissão, você tá legal e tudo mais, mas você não pode sair. E Rio Preto tava muito diferente ou tava a mesma coisa quando você veio? Cara, qual que é a percepção? Foi estranho, assim, primeiro pelo clima, né, porque aqui, isso é uma coisa legal também, aqui as estações são bem marcadas, então você vê todas as estações, assim, claramente acontecendo, e a gente tava saindo do inverno, entrando na primavera, só que ainda tava frio, então eu saí daqui de casaco, eu cheguei no Brasil, eu tava, gente, sério, a minha mão, assim, tava inchada, meu sapato, tudo de calor, assim, o calor, sabe? Eu fiquei uns 3 dias, assim, do tipo, sentindo a diferença, porque o nosso corpo muda, né? E aí depois foi de boa, assim, mas foi muito estranho. Tava igual, foi a mesma coisa, assim, eu vi meus amigos e, sei lá, pessoas que são próximas, parece que nunca muda, né? E no caso aqui em Rio Preto é sempre verão, não tem outra estação. Completamente. E eu fui abril, agora eu não tenho certeza, primavera, verão, acho que era primavera. Não, outono, outono e inverno, né? Exato. Então era outono, mas tava calor. Em São Paulo eu cheguei e eu cheguei, aí eu queria ver uma amiga minha que ia viajar. E aí ela foi me buscar no aeroporto. Eu fiquei quase 24 horas sem tomar banho e andando, assim, fora avião, aí andando em São Paulo. Eu cheguei assim, cara, eu tava muito morta. E o calor deixa a gente mais cansado ainda. Hoje aqui tava marcando 41 graus. A gente tá no inverno ainda. Não, aqui tem dia que eu tô assim, eu tô falando com alguém daí, né, minha família principalmente, e eu tô assim, meu Deus, tá muito calor, mas calor assim, eu tô suando parada. Nossa. E aí, assim, tá 32 graus. É uma coisa assim, mas depois do inverno teve dias que tava assim, 13 graus e eu tava de short e camiseta, sabe? Porque no inverno é muito frio e aí qualquer tempinho bom, assim, já você fica, ai, que delícia, eu quero tirar essa roupa. E teu corpo vai acostumando, né, com esse frio daí, né? Sim, bastante. Ainda, assim, isso não, acho que não muda, né? A gente tem que se proteger do frio e tal, mas tem dias, assim, que de manhã, normalmente, eu tenho que dirigir as crianças pra escola e, mano, a mão, assim, dói, sabe? Dói, a minha mão fica, nossa, é petrificada. Muito... É uma coisa que eu acho que eu nunca vou me acostumar. Não acostumou. Um negócio que eu fico pensando, assim, se eu vivenciar essa experiência de ir pra um lugar muito frio, é na hora de tomar banho. Eu fico encanado, assim, caramba, eu vou morrer de frio. Não, mas é uma coisa... Não é? Sim, tem isso também. Toda casa tem, pelo menos assim, né, as casas que eu conheci, tem uma forma de aquecedor, então dentro de casa tá, tipo, quentinho, de boa, sabe? Você não precisa usar roupa de frio e tal. Oh my God! Ela deu um pulaço. Ela é meio aranha. E aí, normal, você tá numa casa quente, você vai tomar banho, o chuveiro tá quente, sabe? Não tem como dar uma desculpa de não vou tomar banho. Você fica com medo, às vezes, de dar uma travada no rosto. Tipo, tá quentinho lá dentro, e você sai no frio lá fora. Eu viajei o ano passado pra Vermont, que é um outro estado, e a gente foi no inverno, e assim, gente, tinha mais de 1 metro de neve, assim, era uma coisa, pra vocês terem noção, eu sou baixinha, né, eu tenho 1,65, tinha uma cesta de basquete numa altura normal, eu nunca conseguiria fazer um dunk, sabe, quando você se pendura, eu consegui fazer pela altura que a neve tava. Nossa. Sim, então assim, tava muita neve, tava muito frio, e na casa que a gente tava, tinha tipo um ofurô do lado de fora, sabe? E a água é quente, né?
E aí era essa coisa, eu não entrei, cara, porque eu fiquei com esse medo, sabe? De tipo, eu vou sair daqui de dentro, andar até lá, congelando, entrar na água quente. Não é pra mim, assim. Não rolou. Não. E o pessoal daí de boa? Não, a galera aqui é normal pra eles, né? Pra eles, sei lá, tanto faz. Acho que, sei lá, se um dia eu for pra Iceland, aí eu vou naquelas naturais. Assim, mas aqui tô de boa. Nayara, fala pra gente, então, sobre algum perrengue ou alguma situação, assim, mais chata que você tenha passado aí. Perrengue, eu não passei, assim, de... Não sei, eu acho que o maior perrengue que eu passei foi que meu carro, a bateria morreu e eu tive que aprender a fazer chupeta no carro ali na hora. Foi a única coisa. Mas não passei muito tempo. Algo que você passaria aqui no Brasil, né? Tipo, exato, Mas acho que a parte mais difícil, assim, é quando você mora no seu trabalho, que é o meu caso, né? E aí, algumas situações, assim, às vezes teve situações em que eu tive uma conversa com os meus hosts e as coisas não foram ditas do jeito certo e eu tava já num dia estressante, sabe? Coisas assim são bem difíceis, assim, porque por menores que elas sejam, elas ficam enormes, porque a coisa que eu sinto aqui é que a gente fica... As nossas emoções ficam mais intensas, as relações são mais intensas, elas ficam intensas de uma forma mais rápida, assim. Então, isso para mim foram os dias mais complicados, assim, quando a gente tinha que entrar nessas coisas mais delicadas e eu tinha que dormir no basement, sabe? Tipo, tava dentro de casa ainda, né? Não tô indo pra minha casa, vou ficar de boa, não vou ver a cara de ninguém, não tem isso, então... Vai desligar total, né? Porque você tá lá dentro. Ou se não, você teve um dia assim, nossa, as crianças estavam hoje, tipo, terríveis, e aí você vai pro seu quarto, por mais que você não esteja vendo eles, você tá ouvindo no topo da sua cabeça, sabe? Tipo, no andar de cima, assim, e aí você fica... sai daqui, sabe? Tipo... Você não pode dar umas palmadinhas? Não pode. Me fala agora, assim, nesse período que a gente tá passando, não sei como que tá aí por conta do Covid e tal, como que tá as coisas por aí? Então, agora tá bem melhor, assim, New York foi um dos estados mais afetados, né, pelo Covid, então, por 3 meses, quase 4, eu acho assim, a gente ficou completamente em casa, as crianças tendo aula em casa, a mesma coisa que aconteceu no Brasil, mas foi bem intenso, assim, porque eu estava acostumada a estar em casa sozinha com as crianças e aí, de repente, estava todo mundo em casa, os pais trabalhando de casa, não tem escola, não pode sair para fazer nada, então foi bem difícil. Mas a gente se adaptou numa rotina, né? E agora tá bem melhor já, assim, a gente já pode sair, tem que usar máscara, manter a distância e tudo mais, mas a gente já tem acesso aos parques, estão abertos, a playground, essas coisas. E a vida social também, assim, a gente já consegue ir para algum restaurante, comer do lado de fora. Cinema tá aberto? Não, nada que é fechado, com aglomerações, né? Nada disso está aberto. Por exemplo, a Broadway, que é os teatros, né, que são muito famosos aqui, fecharam uma vez só, que foi quando teve a SARS, né? Que foi também como se fosse um Covid. Sim. E eles fecharam agora e eles já anunciaram que eles não vão abrir até o ano que vem. Então, assim, para quem ver como isso acontece, assim, né, e como movimenta a cidade, é uma coisa enorme, sabe? Então, eles estão tomando cuidado, tá todo mundo trabalhando de casa e a maioria das empresas não tem previsão de voltar, empresas grandes, assim, ou eles estão fazendo um esquema de voluntariado, se você acha que você trabalha melhor de escritório, coisas assim, você pode voltar, mas dentro dos termos de segurança, né? Tipo, máscara o dia todo,
tudo isso. O seu período, assim, que você fica aí, porque eu lembro que você até comentou que por conta do coronavírus acabou estendendo um pouco. Sim, Como que é isso aí? Normalmente, uma au pair pode ficar 2 anos no país, e aí você tem um mês a mais, que eles falam que é o seu... não sei a tradução, mas é como se você ganhasse um mês para você viajar depois do seu intercâmbio. Que gostoso. É bem legal. E aí, como o Covid aconteceu, o país não pode receber novas au pairs, né? Então, então o governo estendeu quem está no último ano, quem finaliza o último ano até dezembro, poderia estender por mais 6 meses. A partir do ano que vem, então, ficar mais, tipo, até o meio do ano que vem, seria tipo isso? Ou não? Não, por exemplo, o meu ano acabou, o meu segundo ano acabou em junho. Ah, tá. Entendeu? Então, antes de dezembro. Então, eu poderia escolher se eu quero ficar mais 6 meses. Mas eu tenho amigas, por exemplo, que o ano delas acaba em novembro. Mas elas já tiveram que decidir se elas queriam estender esses 6 meses. Entendi. Entendeu? Então, assim, elas terminam em novembro e a partir daí começa a contar mais 6 meses. Entendi. Então, foi uma coisa que eles decidiram porque... Realmente, assim, é um programa que beneficia muito as famílias daqui, porque é uma mão de obra barata e eu não tenho certeza se eles têm, tipo, uma dedução das taxas também do imposto de renda, porque é um programa, um intercâmbio considerado um intercâmbio cultural. Então, tudo isso, né, beneficia eles. E também, assim, eles têm alguém para cuidar dos filhos e tudo mais. Então o governo, assim, quando tudo isso aconteceu, as agências caíram bem pesado em cima do governo, do tipo, olha, isso aqui é o que tem, essas famílias vão ficar desamparadas se essas meninas forem embora. E também porque, por exemplo, se eu quisesse ter voltado para o Brasil em junho, teria sido um processo bem mais demorado do que o normal, assim, porque foi na época... Junho, julho foi quando o corona estava começando a explodir aí, e aí eles fecharam as barreiras, né, dos Estados Unidos para os brasileiros. Sim. Então era muito complicado ter voo e tudo mais, sabe? Você pretende voltar para o Brasil ou não? Agora você quer construir sua vida por aí? O que você, Nayara, sente? Eu acho que eu vou acabar ficando, porque eu tenho um relacionamento aqui e isso, tipo... agora pra mim, e também eu não vejo mais, já faz um tempo, sabe? Eu já tenho minhas coisas aqui, as coisas estão encaminhando, então acho que eu vou acabar ficando por aqui, assim. E quando acabar esse seu programa de au pair, você pensa em estudar alguma coisa que você já curte? Você pode? Ou você pensa em simplesmente arrumar um outro trabalho para se mantendo? Você tem algum plano em relação à sua vida profissional, ao que você curte fazer? Como au pair, você pode estudar em uma universidade. A questão é dinheiro, né? Porque as universidades aqui não são públicas, são todas pagas e é bem caro, assim, para estudar. Então, tem algumas que são, eles chamam de community college, que é... como se fosse um curso técnico, você faz 2 anos, né? E elas são muito boas, assim, a gente vê que você não precisa pagar uma, sei lá, Harvard, Yale, sabe? Para você conseguir um trabalho bom, assim, porque as coisas estão acontecendo de uma forma diferente. Então, aí eu já estudei algumas coisas da minha área aqui, que eu achei, assim, foi, tipo, muito importante para mim, para ver como que funciona, porque a linguagem é outra, sabe? A forma que você trata, né? E foi legal. E agora eu tô pensando, tipo assim, quando acabar o au pair, de voltar a estudar para meio que ter alguma coisa daqui a mais no meu currículo e aí procurar emprego, sabe? Na minha área mesmo. Sim. Eu sou formada em jornalismo, mas eu acho que eu não quero trabalhar no New York Times, sabe? Eu acabei indo mais para a parte de comunicação empresarial, uma coisa mais assim, né? Então... Como fica o seu visto? Então, aí eu tenho que escolher, assim, né? Eu tenho as opções. Por exemplo, se eu me casar com o Ryan, eu vou ter que aplicar para um visto.
Se eu for aplicar para estudante, é outra situação, mas de qualquer forma, eles consideram que você tem que ter um sponsor, alguém que comprove que você consegue te manter aqui no país. Entendeu? Em questão de grana, né? Se eu, por exemplo, aplicar para estudante, eu tenho que comprovar que eu tenho grana para me manter, porque eu não posso trabalhar, então é não só pagar a universidade, mas também me manter aqui, né? E aí você tem um período quando o teu programa acabar para você já decidir isso? Você tem que decidir isso antes do programa acabar? Normalmente os processos demoram bastante e agora mais ainda, né? Porque a imigração tá toda meio que parada, meio que pela metade. Então você tem que aplicar antes, você começa antes, dependendo do visto que você... Assim, normalmente todos os vistos, praticamente. Eles indicam que você comece de 6 a 3 meses antes da sua data final, né? Nayara, e mudando já um pouquinho de assunto, assim, tudo isso que você decidiu fazer, né? Foi 2 anos atrás, mais ou menos? Foi, 2018 eu vim. Tudo isso, o porquê valeu a pena, assim? O que você acredita que... Por quê que valeu a pena? Se valeu a pena, eu acredito que sim, mas... Sim. Eu acho que valeu a pena pelo amadurecimento, assim, pelo conhecimento de saber reconhecer que o mundo não é só isso que a gente vê aí, sabe? Sim. Que tem gente de outros lugares, que todos os lugares têm problema. Acho que a gente tem muito essa coisa de problematizar, né, e colocar o Brasil como um país tão problemático, assim, o que a gente é mesmo, mas todo país tem os seus problemas, sabe? Isso está acontecendo no mundo inteiro e, assim, é muito legal você participar de uma forma ativa de outra sociedade, sabe? De outra cultura. Legal. Então, isso para mim, acho que é o que mais vale a pena, de ter saído daí, assim. Eu acho que a forma como eu enxergo e respeito e trato algumas situações mudaram muito, sabe? E você consegue dizer, assim, em você, o que você percebeu que mudou de quando você morava aqui em Rio Preto, que você fazia faculdade na Unirp, né, que tinha essa vivência no interior do estado de São Paulo, para Nayara, tipo, hoje? Eu acho que uma questão de paciência, assim, eu consigo esperar mais, eu também não dou tanto... Eu não fico mais puta com qualquer coisa, sabe? Tipo assim, não deu certo, beleza, vamos ver o que vai dar. Ou tipo assim, não tá saindo do jeito que tem que ser, e aí, beleza, vai acontecer de outro jeito, sabe? Porque esses 2 anos aqui, eu já mudei tanto de planos, porque a vida mostrou que, tipo, você não tem controle de nada, sabe? Então você meio que sofre, claro, não vou falar que é fácil, mas são coisas que eu aprendi a relevar mais, assim, sabe? Acho que tudo por ser tão intenso, né? Aí as coisas acontecem tão rápido, eu acho que você também pega um amadurecimento, né? Assim. Sim, com certeza rola muito amadurecimento, assim, pessoal mesmo, sabe? De se conhecer, de ver qual é o seu tempo, os seus ideais, de como certas coisas são, assim, às vezes você acha que uma coisa é tão importante pra você, sabe? Você fica tão apegado e tal, e aí, de repente, você vê que não é tanto tudo isso, assim, sabe? Só vive sem, ou se adapta e as coisas vão acontecer do mesmo jeito, sabe? Sim, é isso. Você tem mais alguma perguntinha? Não, você tem alguma pergunta? Você quer saber como tá Rio Preto? Rio Pretinho. Ai, gente, é sério, eu agradeço, eu gosto muito de Rio Preto. E vivendo aí, né, eu tive muito contato com essa coisa. Por mais que eu morava na cidade, né, Rio Preto é cidade. Sim. E a minha família é muito do sítio, assim, sabe? De roça mesmo e tal. E eu cresci com isso. E hoje eu vejo, sei lá, assim, tem umas situações aqui que eu me vejo que eu falo, nossa, você é muito da cidade, você não sabe de nada, sabe? Tipo, você não conhece essa fruta. Ou, sei lá, umas coisas bobas, assim,
que me fazem ser meio nostálgica, assim, com essa coisa que eu tive aí, assim, que foi bem gostoso. Também pôde ter experiência de 2 pontos bem distantes, assim. 2 extremos, exato. Dois mundos bem diferentes, então. Eu tinha muito isso em São Paulo também, porque pelo menos os meus amigos de São Paulo eram assim, nascidos e criados ali, sabe? E aí eu tinha isso também um pouco lá, mas aqui parece que é mais extremo, porque a gente, além da cidade e o campo, né, tem essa coisa cultural também, assim, é uma forma diferente de viver o campo quando você vive também. Nayara, mais uma vez, valeu demais. Muito obrigada. Obrigada a vocês. A gente vai treinar bastante inglês, que numa próxima a gente conversa em inglês, tá? Fechou, gente. A Mary. Não, mas pratiquem, porque e não, sei lá, a hora que você chega, sabe, depois de uma semana, assim, você já percebe, a imersão é o que faz a diferença. Valeu, Nayara. Então é isso, pessoal. Esse foi o bate-papo com a Nayara. Espero que vocês tenham curtido. Caso vocês ouviram esse podcast no Spotify, siga a gente lá no Spotify ou no Deezer para sempre você receber as notificações. Siga a gente também no YouTube, lá no nosso canal. Se inscreva, curta, compartilhe esses vídeos. Vai ajudar muito a gente para a gente alcançar mais pessoas que curtem esse conteúdo. E também segue a gente no Instagram e manda ideias, dúvidas para a gente perguntar para os próximos entrevistados. E até o próximo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.